Obrigado, Gork. Que história legal nesses 20 anos. E legal acreditar também no livro, né? Independente de tudo isso que a gente tem passado. Números muito expressivos, né? E que legal esse trabalho conjunto também, de sempre buscar, trazendo essas parcerias com as livrarias, esse desconto que ele mencionou, isso também é muito interessante. Bom, vamos dar sequência aqui, então, ao painel pela manhã. A gente vai abrir agora a chamada experiência com os livreiros. Mas para apresentar aqui como é que vai funcionar, eu vou chamar ao palco o Leandro Teles, que é diretor da ANL e também da Livraria Leitura. Ele vai fazer exatamente a apresentação e chamando aqui essas experiências com os livreiros, essas experiências que vão acontecer ao longo de 2 dias de evento. Por favor, Leandro. Bom dia a todos. Como tantos outros que me precederam, eu queria primeiro agradecer a presença de todos. É muito bom a gente conseguir ver um número tão grande de profissionais do livro reunidos. Essa edição aqui da convenção, a gente está tendo recorde de público, né? Então, tenho certeza que vão ser 2 dias muito produtivos. Bom, e como a ideia aqui é a gente reunir profissionais do livro para discutir os assuntos de interesse do setor, nada melhor também do que a gente ouvir as experiências desses profissionais. Então, é por isso que, ao longo do dia, a gente reservou espaços para que alguns desses profissionais compartilhem conosco as suas experiências. Tá? Hoje serão 3 momentos, e o primeiro momento aqui eu vou convidar o Stefan Koenig, da editora Todo Livro, para que ele conte para a gente aqui um pouquinho da história dele e da experiência dele. Stefan, por favor. Bom dia. Bom, primeiro queria agradecer o convite à ANL, em especial nosso grande parceiro Marcos. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouco com esse grupo tão seleto de amantes do livro e que tem um propósito muito grande por trás, né? Eu fiz uma apresentação um tempo atrás na convenção da Rede Leitura e que foi muito bem recebida, e é uma satisfação também poder distribuir e compartilhar ela com um grupo recente, né? Então, sem alongar muito, a gente tem 15 minutos. Vamos lá. Todo mundo sabe que o mercado está mudando, né? E de forma muito rápida nos últimos anos. O comércio de livros online está crescendo de forma assustadora. Basicamente porque a usabilidade de celulares está sendo muito fácil, o preço é extremamente brutal e as entregas estão ficando cada vez mais rápidas, né? Então, é natural que o comércio de livro online cresça rápido, né? A pandemia está acelerando esse processo, né? Então, como consequência, o varejo tradicional está sofrendo. Não é de agora, não é da pandemia, é dos últimos 10 anos, né? Basicamente, tem uma grande dificuldade de adaptação do varejo tradicional. Best-sellers duram cada vez menos tempo, as lojas têm que atualizar o mix com muita frequência, não é rápido acompanhar o pace. As lojas estavam apostando demais no autosserviço. E um negócio que é fatal, é uma pá de cal em cima de muitas lojas, é tentar brigar com o preço com um custo de operação elevado. Aluguel, funcionário, energia, enfim. Mas tem muita gente que vai falar aqui no encontro de comércio de livro online, tá? Eu vim trazer para vocês um pouquinho do outro lado. De 2009 a 2019, nos Estados Unidos, teve um crescimento de 50% no número de livrarias independentes. Aqui no Brasil, vocês também têm esse aumento nos últimos anos, tá? Tem um documentário muito interessante, não vou passar ele para vocês, que ele tem quase 25 minutos,
Mas o Mason, esse sujeito, ele fez um documentário chamado Bookstour. Tem o QR Code e o link depois na apresentação para vocês. Ele visitou ano passado 50 livrarias independentes nos Estados Unidos em 50 dias e fez um documentário. Na prática, ele tinha uma pergunta só que ele queria responder. Por que alguém vai comprar da livraria independente se tem o mesmo produto mais barato a alguns cliques de distância? Então, ele fez algumas descobertas. Tá? Compartilhar resumidamente para vocês. Tá? Primeiro, nenhuma das 50 livrarias que ele visitou vendiam livros mais barato que a Amazon. Tá? O grande diferencial que ele encontrou nas livrarias é a interação humana. Livros infantis e juvenis foram as categorias que mais se destacaram nessas 50. Quase todas faziam contação de histórias. Organizaram clubes de livros, eventos para leitores e autores se reunir, se encontrar, conversar sobre livros. E não só sobre livros, poder discutir ideias de forma aberta, sem preconceito. Organizaram muita assinatura de livro, foi um ponto que muitos citaram que foi forte durante a pandemia. Eles mesmos entregavam livros na casa dos clientes, às vezes o próprio dono a pé. Todos, sem dúvida, sem exceção nenhuma, faziam um suporte muito forte à comunidade local que estava inserida, ou seja, se inteirava, se interagia e se abria com serviços para a comunidade local. E o valor que elas entregavam é se conectar e estar junto, tá? Não é preço. E, basicamente, ele resume com: livreiros adoram vender livros, eles se interessam no que você está lendo, eles se importam com você, e essa troca cria uma conexão. Eu estive nos Estados Unidos em 2019, não tão bem como o Mason, visitei várias livrarias, não 50, e eu pesquisei bastante sobre o futuro. A gente está o tempo todo em busca de saber o que vai funcionar, o que as tendências, para onde o mercado está indo. E eu compilei alguns dados, alguns insights e algumas informações, eu chamei como livrarias do futuro, né, carinhosamente. Então, assim, o que fazem as livrarias do futuro? Elas geram conexões. Conexões geram confiança. Confiança supera preço. As famílias modernas, hoje em dia, estão cada vez mais conectadas, né? Mais conectadas nos seus smartphones, tablets, TVs, mas faz com que as pessoas fiquem cada vez mais carentes de conexão. Conexão real, conexão física, pessoa a pessoa. E, basicamente, a maior tendência e o maior nicho, o maior ponto focal para os próximos anos é conexão. É o que mais as pessoas estão procurando. Os próprios millennials e a geração Z, que abraçaram a venda online, eles estão guiando a volta para as lojas físicas. Mas não por serem lojas físicas, eles querem conexão. Eles estão buscando ambientes instagramáveis. Tem muito... Quem nunca foi num restaurante? Cena cada vez mais comum. As pessoas recebem seus pratos, estão sentados na mesa, às vezes o casal. Primeira coisa que o pessoal faz, foto do prato. Chegou a bebida? Foto da bebida. Chegou a sobremesa? Foto da sobremesa. Pô, o ambiente é bonito? Foto no ambiente bonito. Então, as pessoas estão em busca de ambientes instagramáveis. Não só ambientes, experiências. As pessoas querem viver experiências e querem poder contar para os outros nas redes sociais. Tem um caso muito bacana que eu trouxe. Quem já teve a oportunidade de visitar a Serra Gaúcha, tem a vinícola Casa Valduga. Inclusive, é um dos lugares dos 1000 lugares para se visitar antes de morrer, que consta no livro, né? Eles recentemente adotaram uma gatinha de rua, vira-lata, chamada Mima. E é uma gatinha muito carinhosa. Ela recebe todos os visitantes que estão ali, que chegam. E botaram uma coleirinha nela, ela tem um Instagram,
está ali do lado. Tá? E basicamente é impossível tu chegar lá sem ser recebido pela Mima, sem tirar uma foto. E as pessoas estão o tempo todo compartilhando e marcando ela e a vinícola nas redes sociais. Tá? Então são ações simples que geram experiência. Né? Tu não está indo lá esperando isso. Basicamente, assim, as livrarias do futuro criam experiências incríveis. Né? Contação de história. Várias livrarias fazem contação de história. Tá? O que eu descobri lá nos Estados Unidos é que eles fazem várias vezes na semana. Tem livraria que faz todo dia. Né? Diferentes contações de histórias em diferentes horários para diferentes faixas etárias. Para recém-nascidos, para 3 a 5 anos, para adolescentes. Tem livraria que faz contação de história para crianças autistas. Cada vez mais crescentes o número e as crianças. Mas eles pegam ambientes antes da loja abrir, um ambiente escuro, tranquilo, sem movimentação, sem barulho, e criam um ambiente especial para essa parte da leitura ser agradável para essas crianças. Né? E até fazem contação de história em língua estrangeira. Né? Então, bilíngue está cada vez mais em alta, mas nos Estados Unidos tem muitas comunidades que falam espanhol, até antes do inglês, né? Principalmente os povoados por povos latinos. Então, eles têm contação de história em inglês e têm contação de história em espanhol. Tem uma livraria em Idaho, a Iconoclast, tem uma ideia genial. Um mini carrinho de supermercado para a criança fazer as compras dela na loja. É experiência. Ela também tem um cão, que é o Barkley, que recebe as crianças na loja, também vira um ponto turístico. E essa livraria faz frequentes feiras de adoção de cachorro. Tá? Então é comum, nos finais de semana, ter uma feira de adoção de cachorro. Ah, tem a ver com vender livro? Não, mas tem a ver com atender a comunidade. Tá? Eles trazem gente. Tem uma livraria em Minnesota que tem 3 gatos, 2 chinchilas, 2 ratos, 3 pássaros, um furão e uma tarântula. Tá? A tarântula eles não têm mais, tá? Fui atualizar aí recentemente para ver, mas os outros bichos ainda estão lá. As livrarias do futuro apostam em diversificação. Tá? Então, jogos, brinquedos, decorações, fantoches, presentes. O mix de ofertas está cada vez maior para poder atender às demandas dos clientes. Tá? Livrarias do futuro apostam principalmente em livros infantis. São a seção predileta dessas livrarias e estão repondo os faturamentos perdidos das outras seções. Então, assim, livro infantil vende pouco online. Tá? Eles impactam muito mais fisicamente. Então, ajuda a repor a fatia. Livrarias do futuro celebram muito. Tá? Acho que esse é um dos pontos mais importantes e mais marcantes que eu vi. A gente tem que ter evento todo dia. Movimento atrai movimento. Então, eles celebram o aniversário da loja, eles celebram o aniversário do Harry Potter. Aniversário do Harry Potter, o pessoal vai fantasiado, tem pilha do Harry Potter. Celebra o aniversário da lagarta comilona, ele celebra o aniversário do grúfalo. Resumindo, criem uma agenda e façam eventos todo dia. Eventos com educadores é bem frequente. Noite com educadores. O pessoal serve coquetel, apresenta as novidades para o pessoal se interagir. Apresentações de peças de teatro, teatro de fantoches, junto com as contações de história para as crianças. Aulas de yoga para criança. Tem a ver com livro? Não. Mas tem a ver com atender a comunidade. Uma das demandas dos pais é que as crianças estão cada vez mais agitadas e eles não sabem o que fazer para acalmar as crianças em casa. Então, é uma forma de trazer as crianças para a livraria. Tem uma livraria, Hinklebees, que organiza a festa do pijama. E também organiza a tarde dos superpoderes. Então, é um final de semana que as crianças vão fantasiadas, eles fazem concurso de fantasias,
faz jogos de perguntas e respostas. Resumindo, atrai movimento. Nem tudo é universo infantil, né? Uma livraria aberta recentemente em Londres, o Book Bar, é um wine bar misturado com livraria. Então, experiência. Nem tudo também é só experiência de livros, tá? Tem um case que é muito importante falar várias vezes. Tem uma loja de bonecas da Mattel em Los Angeles, que tu leva a tua filha lá, ela escolhe a boneca, o penteado da boneca, customiza o sapato, a bolsa, a roupa da boneca. E em seguida a loja tem os mesmos sapatos, as mesmas roupas, a mesma bolsa e faz o mesmo penteado na filha e elas saem iguais da loja. Então assim, não foram lá comprar uma boneca, foram lá viver uma experiência. Tá? Livrarias do futuro fazem curadoria. O mesmo mix que funciona para um não funciona para outro. Você tem que entender a tua comunidade, tem que entender o local que está inserido e montar o acervo de produtos específico para isso. Livrarias do futuro trabalham ambiente. Esse aqui foi o melhor exemplo que eu achei. Então, é a Storybook Village, a mesma que fazia as aulas de yoga ali. Você tem passagens secretas, nichos para as crianças deitar, tem uma loja toda temática e tem eventos praticamente todo dia. Algumas fotos do interior da loja. Livraria do futuro tem propósito. Tu tem que saber o que tu está fazendo ali, tem que saber o que está servindo. E estava muito claro para mim, naquelas que estavam prosperando, o que elas estavam servindo. Tem a Nature's Books, na Dakota. O slogan deles é ajudar as famílias a desconectar e jogar juntas. Então, assim, todos os produtos que eles vendem nessa loja... Você tinha uma foto aqui? Não. Todos os produtos que eles vendem nessa loja são pensados para os pais e para os filhos interagir juntos. E tem uma onda muito crescente, que a gente tem que prestar bem atenção, que é de desdigitalização. Ou seja, tirar as crianças das telas. Tá? Dá para falar mais de 1 hora sobre isso, acho que isso é assunto para uma próxima oportunidade. Mas, resumindo, o excesso em demasia e o tempo todo a telas nas crianças está fazendo um mal tremendo para o desenvolvimento delas. Então, assim, o livro e a livraria é a melhor oportunidade que a gente tem de apresentar à criança um entretenimento sadio e que possa contribuir para o desenvolvimento dela. Resumindo, concentrar na experiência oferecida pela loja e atender bem os clientes. Uma boa curadoria é essencial. Confiança vale mais do que preço. Faça muitos eventos o tempo todo dia, se for possível. Capital humano nunca foi tão importante, porque para as mais diferentes ações, a maioria delas nem precisa de dinheiro, mas precisa de pessoas. Tá? Pessoas é o que fazem tudo acontecer. E contem com a Todo Livro para a gente criar junto a Livraria do Futuro. Tá? Obrigado.